Lucas 13, 22. Diz assim a palavra de Deus: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus. No reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos irão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Participar da ceia do Senhor é, de fato, um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter neste mundo. Por mais simples que seja esta cerimônia, destituída de toda pompa, o seu significado espiritual transcende tudo, toda a nossa imaginação, porque nessa ceia, na celebração da ceia, nós nos lembramos das palavras do Senhor Jesus, foram registradas por João no capítulo 6, verso 54, quando ele diz: Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, participar dessa ceia com essa certeza no coração é motivo de júbilo, de alegria, de trazer ao nosso coração toda a paz, toda a gratidão, porque é uma certeza, é uma afirmativa do Senhor Jesus. E por isso, quando nós temos o privilégio, a oportunidade de nos assentarmos a esta mesa, é motivo de muita gratidão a Deus. Mas por outro lado, nós também lembramos das advertências do apóstolo Paulo, que nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 27 ao 29, que aquele que participar indignamente da mesa do Senhor, ele se torna réu do corpo e do sangue de Jesus. Aquele que participar sem discernir o corpo, ele está comendo e bebendo juízo para si. São dois extremos, momento de extrema alegria, júbilo, mas também um momento de muita reflexão, de muita humildade, de muita reverência diante do Senhor, porque quando nós olhamos para estes elementos, nós aqui vemos duas coisas: o amor de Deus e a ira de Deus. Nós vemos a graça de Deus que se revelou a nós e fomos escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Mas nós vemos também a ira de Deus que foi derramada sobre o Senhor Jesus, que deveria cair sobre nós, pecadores, e que certamente cairá sobre aqueles que não se arrependerem e se voltarem para o Senhor. No texto que nós lemos, nós vemos Jesus caminhando para Jerusalém, para a sua morte, sua crucificação, e algumas pessoas começaram a especular: Senhor, são muitos que são salvos? Aquele tipo de pergunta que não tem sentido nenhum, não tem propósito nenhum, apenas especulando. E o Senhor Jesus responde de outra maneira. Ele diz: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Certamente Jesus aqui não está ensinando salvação pelas obras. Mas aqui ele está dizendo, essa palavra esforçai-vos, ela tem um sentido de agonizar. Jesus está dizendo, olha, não se preocupe se serão muitos ou poucos, o que você precisa preocupar, o que precisa estar agonizando o seu coração, preocupando a sua mente, é se você entrou pela porta estreita. E isso que precisa ocupar a sua mente. É isso que precisa ser prioridade na sua vida. Não especular isso ou aquilo, se são muitos, poucos, são escolhidos, se não são, mas se realmente eu entendi o chamado de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, manifestada em Cristo Jesus, esforçai-vos, e isso realmente seja a preocupação primordial da sua vida. A preocupação primordial da nossa vida não é se nós vamos nos dar bem, se nós vamos ficar bem de situação, se nós vamos ter saúde, se nós vamos conseguir isto ou aquilo, mas a preocupação primordial do ser humano é saber se ele entrou pela porta estreita por meio da graça de Cristo Jesus. Porque ele diz aqui que muitos procurarão entrar. E você vê uma diferença, que esforçar-se está no presente, é agora, é hoje. E ele diz que muitos no futuro vão procurar entrar, quando virem realmente o que está acontecendo. Mas ele diz no versículo 25 que um dia essa porta da graça irá fechar. Não sabemos quando, mas um dia irá fechar. E muitos procurarão entrar, muitos verão aonde estão realmente, mas não haverá mais esta possibilidade. E precisamos, então, colocar isso diante de nós, porque no versículo 26, ele vai responder, olha, as pessoas que foram rejeitadas, olha, mas Senhor, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Isso aqui é uma referência à ceia do Senhor. Comíamos e bebíamos, participávamos da ceia, ouvíamos os teus ensinos, a tua pregação, a tua palavra, mas nada disso tocou no coração deles, nada disso mudou o seu comportamento, nada disso os levou a pensar na seriedade desse momento, na seriedade da vida cristã, que não pode ser vivida de qualquer maneira, e depois ir participar da ceia, porque pode acontecer isso que está dito aqui, comíamos e bebíamos, na presença do Senhor, mas isso não garantiu a minha salvação, porque eu não me arrependi dos meus pecados, porque eu não reconheci verdadeiramente o meu estado pecaminoso, desesperador, e não me voltei para a graça de Deus demonstrada na cruz do Calvário. E aqui essa palavra é muito semelhante àquela palavra que Jesus dirigiu também lá em Mateus 7 aos líderes, que diziam, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos isto e aquilo, e o Senhor vai dizer a mesma coisa, não vos conheço. São palavras dirigidas à igreja, que precisam falar fundo ao nosso coração. Muitas vezes ficamos especulando com tantas coisas, pensando em tantas coisas, e esquecemos do primordial. O primordial é nós nos agonizarmos, é o nosso coração estar sempre preocupado, sempre ligado na prioridade que é estar no reino de Deus, que é viver segundo os preceitos deste reino, que é viver para a glória de Deus, que é viver para exaltar e glorificar o Senhor e não para mim mesmo. E nessa manhã, ao participarmos da ceia do Senhor, desta mesa, nós possamos meditar nessas coisas, que servem de alerta, que chamam a nossa atenção, é demonstração da graça de Deus a nosso favor. Deus mais uma vez manifesta a sua graça, trazendo
uma palavra de ânimo, de advertência, de exortação ao nosso coração, e nos dando também o privilégio de participarmos da mesa de modo a sermos alimentados verdadeiramente. Precisamos pensar nisso, irmãos, como estamos vivendo a nossa vida cristã. Como estamos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus nestes dias conturbados. Qual tem sido a diferença que fazemos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos? Como estamos vivendo realmente a graça que nos foi demonstrada na cruz do Calvário? Porque aí sim viremos participar da mesa e sermos abençoados, e sermos alimentados, e temos a nossa fé revigorada no Senhor. Pense nisso nesta manhã. Se você ainda não participa desta mesa, se isso não está preocupando você, lembre-se que um dia esse privilégio não será mais concedido, porque a porta vai se fechar. Agora é o tempo, é hoje esforçar-se. Não adianta o arrependimento tardio, como aconteceu com Esaú, porque desprezou aquilo que lhe era oferecido. Temos o privilégio, mas também temos esta responsabilidade. Nesta manhã, o Espírito de Deus fale ao seu coração. Que o Espírito de Deus possa mover o seu coração no sentido de que você possa ser tocado e entrar por essa porta estreita. Seja verdadeiramente o objetivo maior da sua vida. Seja o objetivo mais importante e fundamental. Que isso possa agonizar a sua alma. Possa ser a prioridade da sua vida. De maneira que você venha participar desse momento com muita alegria, gratidão e júbilo no seu coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos perdoe. E nós possamos verdadeiramente participar desta mesa. Porque ele aqui termina dizendo que muitos irão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Tomarão lugar na ceia, nas bodas do Cordeiro. Que este seja realmente o nosso alvo, o nosso objetivo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar. A sua cabeça. A palavra de Deus diz que devemos nos examinar a nós mesmos à luz da palavra de Deus e assim participar do pão, do cálice, para que realmente possamos ser abençoados nesta manhã. Ora, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que, como igreja, como povo do Senhor, como corpo de Cristo, nós podemos nos assentar à mesa da comunhão, ó Pai. E aqui celebrarmos, ó Deus, a nossa salvação. Celebrarmos, ó Deus, a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Celebrarmos, ó Pai, porque nesses elementos nós vemos verdadeiramente o resultado do nosso pecado, que caiu sobre Jesus, que teve o seu corpo partido, o seu sangue derramado, para que nós pudéssemos ser livrados da Tua ira, Pai, e pudéssemos receber a vida eterna que está em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por isso, ó Pai. Isso excede realmente a nossa compreensão, ó Pai. É muito maior do que nós podemos sequer imaginar. Por isso, ó Deus, enche o nosso coração de júbilo e alegria nesta manhã, Pai. Por este alto privilégio de nos assentarmos a esta mesa, Pai. Ó Deus,
que o Senhor realmente nos perdoe, que o Senhor nos purifique de todo pecado, e que ao participarmos desses elementos, ó Pai, possamos, ó Deus, ser alimentados em nossa alma, em nosso espírito, em nossa vida, em todos os sentidos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nós também oramos, ó Deus, por aqueles que ainda não entenderam a necessidade, Pai, o privilégio, a importância que é participar deste momento, Pai. Ó Deus, toque nesses corações, para que realmente assumam um compromisso de vida com Jesus Cristo e possam assentar-se a esta mesa, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, Pai, que a cada momento em que nós participarmos dessa celebração, haja muito júbilo, alegria e gratidão em nossos corações. Que a Tua igreja, ó Pai, realmente exulte na presença do Senhor e jamais despreze este momento tão importante na nossa vida, Pai. Nós oramos e pedimos ao Pai que o Teu Espírito Santo consagre os elementos que serão usados nesta manhã, para que eles sejam um verdadeiro alimento espiritual para o Teu povo aqui presente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.